O que eu li aqui para vocês foi 5 interrogações, 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz à igreja que estava debaixo dos seus cuidados doutrinários. 5 interrogações. Eu, como um pai, quando vou questionar o comportamento do meu filho, geralmente a gente questiona quando vai repreender. Digamos que o seu filho quebrou um utensílio precioso ou quebrou alguma coisa na sua casa, e a gente faz algumas interrogações com a expectativa de levantar um motivo pelo qual aquele objeto foi quebrado. E a gente fala até gritando, por quê? Mas quando? O que aconteceu? Geralmente a pergunta tem a capacidade de produzir reflexão. O problema é que Paulo, nessa pergunta, ele se personifica numa mulher. Sim, porque geralmente são as mulheres que têm essa habilidade suprema de perguntar ao mesmo tempo 5 interrogações sem obter a resposta da primeira, ela já pergunta a sexta. E a gente fica sem saber quais das respostas a gente responde. O fato é que eu preciso compreender que Paulo repreende os irmãos da Galácia do Sul. Agora, preste atenção aqui no pastor. Nas 4 cidades, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, ele repreende os irmãos em 2 instâncias. Primeiro, ele faz uma repreensão docente. Ele olha para o altar da igreja e faz uma repreensão contundente naqueles que ensinavam. Ele começa a trazer uma reparação, conserto, um trabalho específico no altar da igreja. É por isso que ele vai logo na cabeça para depois mexer com o corpo. Então, os capítulos 1 e 2, ele trabalha muito com a docência, com quem ensina. No capítulo 3, não, ele chama a igreja para a palmada. É a hora de olhar para a igreja e tentar resolver com a igreja os motivos pelos quais a igreja, que havia sido muito bem doutrinada, deixou de seguir o conselho ordinário para seguir os conselhos extraordinários. Deixou de seguir os conselhos que inicialmente foram dados. Veja a própria fala que eu acabei de ler aqui com os irmãos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros cujos olhos havia sido aberto e mostrado através do Cristo crucificado? Uma pergunta. Então Paulo está revoltado com a igreja, mas não adianta se revoltar com a igreja, que é o problema causado, sem primeiro revoltar com quem causou o problema. Então, primeiro Paulo bate na docência, bate nos obreiros, que a reforma tem que ser no altar. O conserto tem que ser no altar. Depois Paulo trabalha com o corpo que foi dilacerado por ensinos que são totais e completamente dilexos da palavra de Deus. Agora, é interessante nós compreendermos que Paulo está desenvolvendo um postulado doutrinário às igrejas que são gentílicas entre o quinto, sexto, a quinta, sexta e a 7ª década do 1º século da era cristã. E quando esse problema é resolvido, após o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, surge outro problema na igreja, diácono Celso, o gnosticismo. E o gnosticismo ameaçou a cristologia por pelo menos 150 anos, e começou a ser redefinido dentro do pensamento cristão a partir do Concílio de Nicéia em 325, convocado por Constantino, imperador romano, do Oriente e do Ocidente. Porque problemas nunca vão sair da igreja. Está muito mais intrinsecamente ligado à capacidade que a igreja precisa ter de aprender a filtrar as coisas que escuta aqui. Neste altar eu posso ser hoje a pior pessoa desta igreja. Vai depender muito das intenções que norteiam a minha alma. Quem eu sou diante de Deus e da igreja? Vocês precisam ter maturidade para pegar a Bíblia que está sobre os vossos lombos e joelhos e identificar se aquilo que eu solto com a minha boca corresponde com aquilo que você lê.